Recentemente, na data desse vídeo, a transmissão da TV Record foi hackeada. A programação foi interrompida por imagens perturbadoras, mensagens desconexas e ruídos bizarros. Muita gente entrou em pânico, sem saber que esse mesmo vídeo já havia sido exibido durante um ataque hacker nos Estados Unidos, e que esse tipo de conteúdo tem nome: terror analógico, ou como a internet conhece, analog horror. Mas o que exatamente são esses vídeos? Como surgiram? Do que se alimenta? Brincadeira. Para isso, a gente precisa voltar uma década atrás. O analog horror se consolidou como um subgênero de terror found footage na internet entre meados de 2010, mas suas raízes são ainda mais antigas. Ele se inspirou em experimentos da web que misturavam mídia estranha com ficção, como por exemplo a creepypasta Candle Cove de 2009. Foi em 2015, no entanto, que Chris Straub lançou Local 58 TV, definindo toda a estética do gênero. Transmissões de uma emissora fictícia corrompida, glitches, avisos oficiais e sensação constante de que algo estava errado. A série formalizou as convenções do analog horror, dando nome e estrutura ao que já respirava na comunidade online. A partir daí vieram vários outros trabalhos marcantes que reforçaram o formato: simular mídias antigas, começar com algo comum e escalar o desconforto, sem personagens, como se fosse conteúdo oficial ou corporativo. Mas, voltando ao início do vídeo, aquele sinal perturbador que interrompeu a programação da Record já tinha sido exibido há muitos anos atrás. O Wyoming Incident, uma das invasões de sinal mais intrigantes de 2007, em que espectadores relataram flashes, vozes estranhas e sensação de náusea provocada por espectros visuais, tudo dentro de uma transmissão aparentemente institucional. Ok, mas por que o analog horror é tão perturbador assim? Para começar, ele fala direto com o nosso subconsciente. Muitos dos vídeos usam elementos que, para quem cresceu nos anos 80, 90 e 2000, são extremamente familiares. Fitas VHS, transmissões de TV, aqueles avisos do governo com fundo preto e som estático, tudo isso carrega uma certa nostalgia. Mas o gênero pega essa memória afetiva e torce ela até virar um pesadelo. Para quem é mais jovem, que não viveu essa era analógica, o impacto é outro. O clima estranho, a estética ultrapassada e os erros visuais criam uma sensação de frieza, de algo impessoal, quase inumano. E é justamente essa frieza que funciona. O horror aqui não é o susto fácil ou o sangue explícito. É o desconforto, o silêncio, os detalhes que não fazem sentido. E a impressão de que você está vendo algo que nunca deveria ter sido assistido. Outra coisa que torna esse tipo de terror tão eficaz é a falta de um protagonista. Você não vê um personagem reagindo. É só você e a tela. E quando tudo parece uma transmissão oficial, como de um governo, uma empresa, fica ainda mais inquietante. São sistemas que deveriam proteger a gente, né? Mas sempre tem algo muito estranho rolando. A trilha sonora também é parte vital disso tudo. Ruídos de estática, zumbidos agudos, vozes distorcidas, tudo muito calculado para ativar aquela sensação de alerta no cérebro. Às vezes, nada acontece por minutos, até que um frame distorcido pisca ou um rosto estranho aparece. E é aí que o nosso medo mais primitivo desperta. E por trás de tudo isso, o analog horror trabalha temas muito profundos. O medo de sermos manipulados por sistemas maiores, a falência das instituições em tempos de crise e até o terror cósmico. Aquela ideia de que existem forças lá fora que a gente simplesmente não consegue entender. E por falar em terror cósmico, um exemplo notório desse marco é o Gemini Home Entertainment. Criado por Remy Abboud, o projeto foi lançado em 2019 e rapidamente se destacou pela sua ambientação lenta e opressiva. A série simula fitas VHS educativas dos anos 80 e 90, e aos poucos revelam uma invasão extraterrestre em curso, liderada por uma entidade cósmica chamada The Iris. Ao longo dos episódios, vemos ameaças como os Woodcrawlers e até uma doença que transforma seres humanos em algo não tão humano assim. Tudo apresentado como se fosse informação oficial, passada por empresas fictícias como a Ragnarok Computing. É um terror que te consome aos poucos, sem susto, sem sangue, só o desconforto crescente de ver o mundo se desfazer e ninguém reagir. Mas o Gemini não tá sozinho. Existem várias outras séries que ajudaram a consolidar o analog horror como um dos estilos mais intrigantes da internet. O Local 58 TV, como citado anteriormente, foi criado por Chris Straub, o mesmo autor da creepypasta Candle Cove, que é considerada uma das bases do gênero. Esse analog horror mostra transmissões de um canal fictício sendo corrompidas por mensagens macabras. O mais assustador, parece tudo oficial. Alertas do governo, boletins noturnos e programas infantis que escondem mensagens estranhas. The Mandela Catalog, criado por Alex Kister,
rapidamente viralizou com suas entidades chamadas Alternates, seres que imitam pessoas e que te enlouquecem com manipulação psicológica. O estilo é seco, direto e mistura religião, isolamento e distorção da realidade. Esse tem uma estética mais infantil e colorida, e até engana à primeira vista. Mas por trás de animações simples e mascotes fofos, The Walton Files revela uma história de trauma, morte e segredos envolvendo uma empresa fictícia de entretenimento. Um Five Nights at Freddy's mais sombrio. Diferente dos outros, Petscope se passa como se fosse uma gameplay comum de um jogo de PlayStation. Mas o jogo é uma fachada, e cada nova fase revela elementos perturbadores ligados a desaparecimentos e traumas do passado. Essa aqui já é manjada, vai. As Beacons começaram como uma imagem viral e depois viraram uma série de vídeos. Criada por Kane Pixels, mostra uma dimensão infinita, sem saída, onde o tempo não faz sentido e criaturas espreitam no silêncio. Uma verdadeira exploração do terror liminal. E por último nessa lista, mas não menos importante, The Wyoming Incident. Esse aqui é quase um mito da internet. Uma suposta invasão de sinal nos Estados Unidos que mostrou rostos bizarros, frases perturbadoras e supostamente teria causado náuseas em quem assistiu. Real ou não, o Wyoming Incident foi um dos primeiros a usar o formato de TV corrompida como terror. E olha só, acabou inspirando diretamente o caso da Record que a gente viu no começo do vídeo. Apesar de todo o alarde, é importante deixar claro que o incidente da Record não representa nenhum risco real para a humanidade. Trata-se de uma falha de segurança sim, mas sem qualquer relação com entidades cósmicas, mensagens subliminares ou conspirações ocultas. Fora os prejuízos para a emissora, o evento não passa de um tropeço curioso em meio à rotina televisiva. Mas se essa história despertou sua curiosidade, talvez seja a hora perfeita para explorar o gênero que alimenta esse tipo de mistério de forma ficcional. Um gênero que não só construiu uma comunidade criativa e engajada na internet, como também oferece uma nova maneira de sentir medo. Um medo mais subjetivo, atmosférico e existencial. Ao conhecer projetos como citados no vídeo, você se junta a uma nova geração de exploradores do horror. Uma geração que não precisa de monstros explícitos para sentir calafrios. Basta uma vinheta fora de hora, uma fita antiga com interferência, ou uma mensagem codificada que parece falar direto com você. No fim das contas, a internet é um terreno fértil para o terror, e tudo o que você precisa para começar a desbravá-lo é um pouco de curiosidade.